no livro de Mateus, capítulo 5, reforçando que o capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 é a base do Evangelho do Reino para nossas vidas. A gente precisa entender que a gente não pode ter só jargões. A gente está cheio, hoje eu vejo nas igrejas, muito essa questão de vício de linguagem, as pessoas jargões, né? E quando surge uma novidade, Evangelho do Reino de Deus, mas que Evangelho do Reino é esse? Aí a gente precisa compreender claramente. E o Evangelho do Reino de Deus é que nos leva a viver aqui como embaixadores de Cristo. Tem um texto lá em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 20, que de sorte que nós somos embaixadores por Cristo, em Cristo, de Cristo. E a gente precisa entender isso, que um embaixador, qual é a função do embaixador? A função do embaixador é representar o seu reino na corte de outro. E nós estamos representando Jesus aqui neste mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. 1 João fala isso. E eu quero hoje, estava aqui meditando hoje à tarde sobre isso, sobre o que eu vou falar, sobre as misericórdias do Senhor. Deixa eu ler o texto primeiro, capítulo 5, versos 7, 8 e 9. Desculpa. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Tá bom? Que o Senhor traga revelação no seu coração nessa noite. E eu creio que Deus ele quer falar contigo alguma coisa a mais. Entendeu? Então vamos lá. Quando você fala assim, bem-aventurados misericordiosos, felizes são os misericordiosos. A palavra misericórdia, ela vem do latim, entendeu? Misericórdia, e que tem uma tendência de miserere. Não tem aquela brincadeira quando alguém está sem dinheiro, ou então está passando um perrengue. Aí dizia, fulano está numa miserere, entendeu? Numa miséria. Mas na realidade essa palavra no latim ela quer dizer compaixão. E córdia quer dizer coração. Compaixão de coração, do coração. E quando você para pensar assim, por que Jesus ele colocou esse item de misericórdia? Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É porque Jesus foi misericordioso. É isso que vocês precisam entender. Gente, o que Jesus ensinou é o que ele praticou. Ele praticou o esvaziamento dele, ele esvaziou-se da glória. Filipenses, eu já falei isso aqui. Filipenses 2, e a gente vai sempre bater na mesma tecla. Às vezes as pessoas falam assim, é muito repetitivo. Poxa, Deus colocou 3 evangelhos sinópticos, tem um nome de sinóptico, que são semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas. Então a gente não tem que ficar com essa questão, de novo, vai ler Mateus, tá? Peça a Deus, porque Deus pode falar com você num texto várias vezes. Então, trazendo isso, por isso que eu vou repetir, o quê? Propósito eterno de Deus, quer ser pai de uma família com muitos filhos, semelhante a Jesus. Então, esse é o nosso alvo, Jesus é o nosso modelo. E aí você vai dizer, mas Jesus foi misericordioso? Com certeza, ele teve compaixão das pessoas. Só que compaixão não é dó. Esse sentimento de dó não existe para Deus. Você está entendendo? Então, quando você para pensar e fala assim, mas eu sou misericordioso, eu sou misericordiosa, porque eu ajudo os pobres. Não, talvez você faça um assistencialismo, porque na realidade, Deus ele não veio trabalhar
primeiramente o externo da pessoa. Porque eu conheço pessoas que têm muita coisa, muita posição financeira e é pobre, não de espírito, mas pobre de caráter, pobre de alegria, pobre de saúde espiritual, certo? Agora, quando você fala misericórdia, é um sentimento que houve em Cristo. Porque Jesus, ele certa vez, ele falou assim, bom, eu e o Pai somos um. Mas você sabe o que Deus começou a ministrar comigo hoje à tarde, aqui, na hora que eu estava me preparando? Ele falou assim, eu fiz uma pergunta, por que nós devemos buscar ser essas pessoas? Pessoas que se esvaziam de si, pessoas que choram com verdade, pessoas que são misericordiosos, pessoas que são pacíficas, pessoas que agem de uma maneira que não é costume deles. Aí eu fiquei pensando, era tudo isso que nós tínhamos, sabia? Nós tínhamos isso tudo. Quando nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós tínhamos a misericórdia, era para vivermos a misericórdia que tinha no coração dele. É interessante que a Bíblia fala para a gente sempre estar buscando o quê? Imitar a Cristo. E quando a gente imita a Cristo, a gente vai ser misericordioso com ele, como ele. Entendeu? E é interessante que quando o homem caiu, ele perdeu a semelhança e a imagem. Quando Deus falou assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Aí nós fomos criados a imagem e semelhança. Então nós tínhamos as características de Deus, nos atributos morais dele. Aí quando o homem caiu, ele se afastou de Deus, ele perdeu isso, ele morreu espiritualmente. Mas quando Jesus veio, ele veio para nos resgatar. Ele falou assim em Lucas 19:10, eu vim buscar o que havia se perdido. E ele buscou, mas não era simplesmente um perdido, eu te achei, vem aqui. Não, tem as condições. Para nós agora trilharmos esse caminho, nós precisamos entender, aí que entra a questão do propósito eterno de Deus, que é o quê? Ser semelhante a Jesus. Romanos 8:29 diz, aquele que dantes o conheceu, também os chamou e os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O nosso alvo, nós temos que parecer com Jesus. As pessoas têm que ver Jesus em nós. E ser misericordioso é expressão de amor, de compaixão. De compaixão não existe aquela compaixão teórica. A gente tem que ter compaixão e prática da compaixão. Lembra quando Tiago fala assim, capítulo 2, se eu não me engano? Ele fala assim, você diz que tem fé? Então beleza. Mas mostra as tuas obras por causa da fé. Porque a fé sem as obras, ela é morta. E vice-versa. Então não existe esse negócio, eu tenho tanta compaixão no meu coração pela pessoa. Não, você tem dó. E dó não existe no coração de Deus, amados. A gente tem que parar de colocar algumas características em Deus. Uma característica daquela pessoa que tem, tadinho, fulano está sofrendo. Ele não tem, não. Ele deu a vida dele. Então eu vou dizer uma coisa. Busque ser misericordioso. Porque você, como Jesus, e não como você acha que é, ter dó. Que misericórdia não é não ter dó. Deus abençoe. Estou liberando o YouTube aqui.